Mas hoje nós vamos meditar num texto cuja leitura é um pouco extensa, mas o centro da nossa mensagem estará nos versículos 11 a 15. Mas o restante vai dar o contexto, e nós vamos usar o contexto para nossa exposição. Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 18. E depois de lido o texto, peço que deixem suas Bíblias abertas para continuar a ouvir a pregação, lendo na Bíblia, sempre como os crentes que nós observamos na Bíblia, lá no livro de Atos, os crentes de Bereia, confiram se o que você está ouvindo está realmente na Bíblia. Aconteceu depois disso, diz a palavra, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significava essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre em um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém. Irmãos, essa palavra às vezes parece um tanto obscura, talvez pelo fato de não ser lida como eu li hoje, esses 18 versículos em sequência, porque eles estão todos interrelacionados. Parece que quando a gente lê a parábola do semeador, a gente pinça a palavra da Bíblia e pega aquela parábola e interpreta. O problema é que esta parábola está em um contexto, e o contexto é quem dá a interpretação. E sobre essa interpretação é que nós vamos falar nessa noite. Mas antes eu preciso trazer algumas ideias iniciais. Primeiro, é chamar-lhe a atenção, a sua memória, com certeza você já viu, e se não ver, vai procurar ver, mas não durante a pregação, que a pregação não é hora de estar no celular, é hora de você escutar, mas depois você pode ter a curiosidade de fazer essa pesquisa. Procure lá quantos livros você encontra sobre pregação, sobre a arte de pregar.
eu mesmo chego a ter uma coleção de livros sobre esse assunto. Eu tenho uma coleção de livros. Não é um, nem dois, nem são vários. Vários livros sobre pregação. Você vai encontrar. Para os estudiosos da matéria, há até um nome que se dá para a arte da pregação, que é homilética, com H, homilética, que é a arte de produzir homilias, pregações, prédicas, ou o nome que a gente costuma dar. Você já viu algum livro sobre como ouvir pregações? Sobre fazer pregações e pregar, existem vários. Mas sobre ouvir, eu nunca vi escrito por autores contemporâneos. É óbvio que na época do puritanismo, e lá se escrevia sobre tudo mesmo, lá havia instrução escrita sobre como nós devemos ouvir as pregações. Normalmente nós não temos, e normalmente nós sequer damos atenção a isso. Mas Jesus colocou esta parábola para falar exatamente disso, sobre a arte de ouvir pregações. E por que essa parábola é importante? E ela é muito importante. Essa parábola, no meu sentir, e eu percebi isso atrasado, senti isso atrasado, no meu sentir, na minha percepção, essa parábola deveria estar nos primeiros capítulos sobre o livro de pregação. Sabe por quê? Eu, como pastor presbiteriano, já ouvi muitas pregações, e com certeza os irmãos já ouviram também, o seguinte: se eu cuidar bem da mensagem, e se eu cuidar bem do pregador, qual será o resultado? Milhares de pessoas se converterão, né? É assim. Você lê aqueles livros como faz parecer, o Martin Lloyd Jones faz parecer, não estou dizendo que é o que ele diz, que se a mensagem, se a pregação for expositiva, se for feita com seriedade, com a correta técnica, com uma boa interpretação, muitas pessoas vão querer ouvir. E as igrejas vão crescer, porque as igrejas crescem por meio da pregação. E basta que você pregue bem e pregue certo, que a igreja vai crescer. E alguns de nós acreditam nisso. Se você pegar alguns livros, inclusive boas colocações, muito bem colocados, mas que me parece que se devem ser interpretadas dessa forma, elas estão com a verdade, mas não estão com a verdade toda, você vai acabar acreditando que se você realmente pregar bons sermões, fazer uma boa pregação, a igreja vai crescer e todos os pecadores vão querer ouvir a pregação. Ninguém vai dormir, vai ser excelente. O segundo grupo de livros, o segundo grupo de pessoas diz que não é apenas a pregação. A mensagem precisa ser expositiva. Se for tópica, não é boa. Se for textual, hoje em dia ninguém mais nem fala em sermões textuais, embora os sermões do Martin Lloyd Jones fossem todos textuais. Sermões textuais é uma modalidade de sermão expositivo, mas é usado num texto menor. E ele acaba sendo uma mistura de sermão expositivo com tópico. Tópico é aquele que você pega um tema e você sai procurando na Bíblia os textos bíblicos que falam sobre aquele tema. E textual é aquele que os temas estão presentes naquele versículo, mas como aquele versículo é muito curto, ele acaba se socorrendo de outras passagens também da Bíblia. Então ele está no meio do caminho. Alguns dizem que se você pregar um sermão expositivo, a igreja vai crescer. Outros dizem que se você pregar um sermão expositivo, a igreja não vai crescer, pelo contrário, ela vai diminuir. Mas o que está por detrás? Que dependendo da semente, você vai ter uma grande ou uma pequena colheita. Um outro grupo de pessoas, entre eles eu cito E.M. Bounds, um grande escritor, um excelente escritor. Eu não gostaria de ter passado dessa vida sem ter lido algum livro dele, mercê de Deus, já li alguns. Ele fala o seguinte, que se você for um pregador ungido, e o Joel Bick quase fala isso, não chega a falar, mas caminha muito perto desse trilho. Ele diz que se você for um pregador com uma vida ungida, santa, na presença de Deus, então a igreja vai crescer.
Então as pessoas vão se converter. Eu mesmo já ouvi pregadores que tinham exatamente, presbiterianos, diga-se de passagem, que tinham exatamente essa convicção. Se o pregador fosse ungido, se o pregador jejuasse, se o pregador orasse 1 hora por dia, então os mesmos resultados que experimentaram Martin Lutero, João Calvino e Lloyd Jones e o fundador do metodismo, os pré-reformadores, que vários pregadores o escutavam e teriam esses mesmos resultados. Eles esquecem de David Brainerd, que era um dos crentes mais piedosos que escreveram e que já estiveram sobre a face da terra. Teve uma congregação extremamente pequena e um ministério extremamente curto. Ou seja, se fôssemos medir pela régua do sucesso de hoje, verdadeiros fracassados. Mas foram homens fracassados? Certamente que não. Qual que é o elemento que falta nesse binômio? No binômio não falta nenhum. A mensagem é boa e o pregador é bom também, o mensageiro também é bom. O semeador é bom. Um semeador ungido, um semeador temente a Deus, um semeador que está na presença de Deus todos os dias, garante uma igreja em que as pessoas são salvas e transformadas? Não, porque não é um binômio. Palavra de Jesus é um trinômio. A semente tem que ser boa. O semeador tem que ser bom. Mas se jogar num solo ruim, pode ser o melhor semeador, pode ser a melhor semente, não vai nascer nada. Isso aí a gente não aprende no seminário, não. A gente acha lá no seminário que só depende da semente, só depende do semeador. Mas se o solo for ruim, não vai nascer nada. E quem ensinou isso foi Jesus. E aí Jesus ainda fala, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu fiz uma demonstração para vocês. Vamos contextualizar? Jesus demonstra para eles que Jesus é o quê? Jesus é o melhor pregador? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que Jesus é o melhor pregador que já pisou sobre a face dessa terra? Jesus é o melhor pregador que já existiu. Só que todo mundo se converteu na pregação dele. Ele deu uma demonstração que às vezes o que acontece é o seguinte: o pregador está falando, não tem ninguém entendendo. E o pregador é ótimo. E o que também é ótimo além do pregador? A mensagem. A mensagem é excelente. O pregador vem com a mensagem do próprio céu, ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que ele viu no Pai. Nós, irmãos, pregamos aquilo que vemos na palavra e o Espírito Santo nos ilumina para entender. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos viram aquilo que aprenderam a pessoa de Jesus, de algum sonho, de alguma visão que eles tiveram. Mas Jesus, ele veio do seio da Trindade. A mensagem que ele traz é a melhor semente, mas ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Ele falou, ficou um olhando para a cara do outro, ninguém entendeu nada. Aí ele falou, eu estou falando para que eles não entendam. Aí você pode ficar assustado pensando, mas o pregador pregou para ninguém entender? Foi, para ninguém entender. Mas ao fazer isso, ele estava ensinando algo muito precioso para os apóstolos, dizendo o seguinte: Pedro, Tiago, André, João, Tomé, presta atenção no que eu estou falando. Vai ter muita gente que não vai se converter, aliás, a maioria não vai, mas não é culpa sua. Não é porque você é pregador ruim, não é porque a mensagem seja ruim, é porque o solo é ruim. O solo é ruim. E aí nós vamos ver os tipos de solos, vamos ver como vencer esse negócio. Dado o contexto, e aí, mas pastor, então ninguém ficou entendendo nada? Como é que Jesus continua? Presta atenção, ninguém chega para a luz para deixar escondido, então não se preocupe que eu não vim trazer a luz para esconder. Eu vim trazer a luz para brilhar, mas ela vai brilhar onde?
nas suas mãos, porque nada do que eu estou falando aqui em mistério, em segredo, em particular, é para ser mantido em particular, porque não há nada que não seja aqui colocado, oculto, que não venha a ser manifesto. Não há nada que esteja escondido que não seja para ser conhecido e revelado. O que eu estou falando é algo para vocês revelarem. Então presta atenção naquilo que vocês escutam de mim. Entendeu agora o versículo 16 a 18? É isso que Jesus está dizendo. Mas eu gostaria de atentar com os irmãos para um tema muito importante, que é com respeito a nós mesmos como ouvintes, que é o seguinte tema: os inimigos da absorção da palavra de Deus. Por que eu falei absorção? Porque as pessoas que são solo bom, elas ouvem, elas retêm e elas põem em prática, ou seja, elas trazem frutos. Eu gostaria de chamar a atenção sobre os inimigos da absorção da palavra de Deus neste texto. Gostaria em primeiro lugar de dizer quem são eles, depois quais são seus objetivos e brevemente como vencê-los. Quem são, quais são seus objetivos e como vencê-los. Quem são? Em primeiro lugar, nós encontramos no versículo 12 quem é o nosso inimigo da pregação. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. O primeiro inimigo da absorção da palavra de Deus é o diabo. Muita gente pensa no diabo 24 horas por dia e acha que tudo está nas mãos do diabo. Inclusive, essas pessoas oram silenciosamente para que o diabo não atrapalhe os planos de Deus. Elas estão com medo do diabo. Elas estão com medo de que o diabo frustre os desígnios de Deus e atrapalhe os decretos de Deus. Então aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus determinou nos tempos eternos, para essas pessoas pode ser atrapalhado pelo diabo. Elas acham que o diabo vai acabar com suas vidas espirituais e que o diabo é muito maior e muito mais poderoso do que Deus. Esse é um extremo. O segundo extremo, oposto a esse, declara simplesmente que o diabo não existe. Então ignora as suas sutilezas, ignora as suas estratégias, ignora a maneira como ele age. Segundo J.C. Riley, o diabo é frequentador assíduo da igreja. Enquanto eu estou pregando aqui, o diabo está aí sentadinho, mexendo na tua cabeça. Como? Vou lhe dizer quais são as estratégias dele. Dele, palavras do J.C. Riley, procedem pensamentos dispersos. O pregador está falando, você começa a pensar em outra coisa. Foi ele que soprou no teu ouvido. Pensa no futebol, pensa no jantar. Amanhã você tem que fazer um relatório. O que é mesmo? Amanhã você tem um trabalho escolar. O pregador está falando e você já começa a pensar em outra coisa. Distorções, imaginações distorcidas, apatia, sonolência. Pregador põe o pé aqui, a pessoa já boceja. Não falou nada, olhou na cara do pregador, parece que tem um sono terrível. É o diabo. Leve a sério. É o diabo. Ele fará de tudo para te impedir de receber a palavra. Tudo que tiver ao seu alcance, ele vai fazer. Enquanto se prega a palavra, uma verdadeira batalha espiritual acontece. Nós não podemos ver, mas ela está acontecendo. Dúvidas vão sendo plantadas enquanto certezas vão sendo ditas. Ao mesmo tempo, vem a sonolência, a inquietação, os ouvidos cansados e a falta de atenção. Em todas essas coisas, diz J.C. Riley, o diabo manifesta a sua mão. Outra pessoa que também nos ensinou coisa parecida foi o grande pregador Martin Lloyd-Jones, no livro O Combate Cristão. Ele diz que os dardos inflamados do maligno vêm diretamente para nossas mentes como sugestões, não que brotam da nossa alma, mas que vêm de fora e são sopradas para nos atrapalhar. A melhor estratégia do diabo é fazer com que você o ignore e que você dê liberdade para ele, porque uma vez ignorado, ele fará o que ele quiser. Então qual é a posição qual é a posição de equilíbrio? O diabo não governa tudo, Deus governa tudo.
Mas o diabo não é uma mosca morta que você pode ignorar, um cachorro morto que você pode fingir que não existe. Ele está ali, ele está trabalhando. Ele vai, e quem disse aqui não foi eu não, foi Jesus. Que o primeiro inimigo da absorção da palavra de Deus é o diabo, porque quando a semente cai, ele já vem atrás para pegar. Não creio nisso não pega isso não, isso é besteira, isso não vai te ajudar, isso não vai te servir. Pensa em outra coisa, fica com sono, olha que sofá, que banco bom, como esse banco é macio, você merece dar uma descansada, você trabalhou tanto, nem presta atenção nesse homem, você não sabe de onde ele tirou essas coisas, isso aí é o que ele acha. Achar por achar, fique com o seu achismo. E por aí vão. E você está lá. E ele está soprando. E você nessa hora, você não está mais nem prestando atenção. Quando falar, o pastor falou do que mesmo? Você não sabe, não sei o que é. O que ele pregou? Não sei, não prestei atenção. Eu só prestei atenção nos meus próprios pensamentos. O primeiro inimigo é o diabo, cuidado com ele. O segundo inimigo é o mundo caído, versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. São os desviados. Ele vem, qual a grande característica do desviado? É a empolgação. No primeiro dia, ele é o melhor dos crentes. No segundo dia, vem a provação, vem a dificuldade, vem a angústia, vem a perseguição, vem os dilemas da vida e ele começa a perceber que ser crente não é tão fácil assim. E aí ele quer tirar a mão do arado, ele quer olhar para trás, ou melhor ainda, ele quer arar a terra, e a Bíblia diz que o discipulado é como se fosse um arar da terra, em que a pessoa está arando a terra e ela olha para trás. Quando ela olha para trás, é o mesmo cidadão que está andando de bicicleta e olha para trás. O que ele faz com o braço? Vai junto com a cabeça. Aí o que era para ser retinho no arado, nessa hora já está arando o pé do vizinho, ao invés da terra, porque ele já está assim. Não serve para trabalhar no arado quem olha para trás, só serve quem olha para frente. Quem está olhando as dificuldades, as perseguições, e saiba, elas virão. A palavra nesse coração já também não está servindo para mais nada. O problema não foi a palavra, o problema não era o pregador, o problema era o seu coração. O seu coração é o problema não é o pregador, o problema não é o pastor, o problema não é a Bíblia, o problema não é a mensagem. O problema é você. Você é um solo ruim. Porque nesse solo está crescendo junto com a palavra o quê? As pedras. Cheio de pedras, cheio de dificuldade. Tem como plantar. A semente vai, a plantinha vai subindo, a plantinha tem que ficar se desviando e fica amassada debaixo de alguma pedra. É o mundo caído, provoca provação, provoca angústia, provoca perseguição. Mateus 3:21, que está falando desse texto também, fala da angústia. 3:21 também fala da perseguição. E Marcos 4:17 fala que existe angústia, existe perseguição, e elas provocam no nosso coração o escândalo. Ficamos escandalizados, porque a gente acha que vida de crente é fácil. Terceiro são as nossas prioridades. Acaba o culto, a prioridade se impõe. Chega segunda-feira de manhã, e aí? Meu comportamento muda? Não, só veio alegria. O que acontece depois? A parte que caiu entre os espinhos, versículo 14. Estão os que ouviram e no decorrer dos dias, ao decorrer dos dias, ouviu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira, o que essa palavra está fazendo? Existem coisas concorrendo pela nossa atenção e pelo nosso amor no nosso coração. São muitos amores, nós não amamos uma coisa só, nós amamos várias coisas ao mesmo tempo. E aí essas outras coisas que nós amamos, embora lícitas e até boas, algumas delas pelo menos, acabam tomando o nosso espaço, então a gente deixa de orar para estar mais tempo com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa mãe. A gente deixa de orar para dar mais tempo para trabalhar mais. A gente deixa de orar para ter mais tempo de lazer, de prazer. A gente deixa de orar, de ler a Bíblia para ter mais tempo assistindo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc. Jogo de futebol, porque dá prazer. Os prazeres e as riquezas acabam sufocando a palavra no nosso coração, e aí a palavra fica o que? Verde. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É sempre uma promessa. Semana que vem vai melhorar, amanhã vai melhorar, depois de amanhã vai melhorar, e a melhora não chega nunca. É ou não é verdade?
Por quê? Porque prazer e riqueza no nosso coração ficam concorrendo para ser a nossa principal preocupação. Nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual e com Deus. Nos preocupamos com o urgente, com para ontem, com para hoje. O de hoje, para hoje, o que é de hoje. A gente vai lá e vê quantas atividades são. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e eu sou sempre uma promessa que nunca concretiza. Os frutos que estão sempre verdes, amadurecendo, mas nunca tem fruto. É a palavra, é o ouvido que está lá, ouviu, prestou atenção, está lá junto, mas a palavra nunca se transforma em comportamento, sempre é apenas algo que eu gostei, mas que eu não pratiquei, e eu não vou praticar. Esse primeiro item, irmãos, é o item que tem maior exposição. As nossas prioridades acabam tirando a prioridade da palavra. E aí a palavra é ótima, o pregador pode ser excelente, mas a minha vida não transforma. Por quê? Porque eu sou solo ruim. Eu tenho que ser solo bom. Solo bom, os próximos solos que não vão ver. Então presta atenção. Em primeiro lugar, nós estamos falando de quê? Os inimigos da absorção da palavra de Deus. Quem são? O diabo, o mundo e as nossas prioridades. Segundo, quais são os seus objetivos? É o objetivo do diabo, aqui ó, versículo 12. Depois vem o diabo para tirares a palavra do coração, para quê? Para não acontecer que crendo sejam salvos. Qual que é o objetivo? Evitar a sua salvação. Portanto, nossas prioridades, o mundo e o diabo, eles não são neutros. Eles estão aí para nos atrapalhar. Eles estão aí para nos impedir de sermos salvos. A sua salvação e a minha salvação não é um caminho sem impedimentos. É um caminho com dificuldades. O diabo vai tentar atrapalhar até o dia da minha morte, até o dia da sua morte. Ele vai tentar atrapalhar. Você vai achar ruim. O diabo está fazendo o papel dele, de diabo. Não é o diabo que tem que mudar, é você e eu que temos que mudar. A forma como nós ouvimos. É o meio como se vence os inimigos da absorção da palavra. Há uma luta pelo coração durante a pregação. Lágrimas podem ser vertidas. Sentimentos e emoções podem aflorar. Aquele que recebe a palavra que cai sobre as pedras são pessoas que recebem com alegria. Há alegria, há sentimento, mas sentimento não se transformando em absorção não significa nada. Lágrimas sendo vertidas na hora do culto, mas aí o culto acaba e a pessoa não transforma. Não adianta nada essas lágrimas. Emoções sentidas durante o culto, a pessoa sai daqui, algumas chegam até a dizer, falando, pastor, que energia boa está aqui, sim, e aí? Essa energia vai ficar na segunda? Vai se transformar em comportamento? Ou vai ser só uma energia boa que foi sentida durante o culto? Não estou dizendo que concordo com a terminologia, estou dizendo que falam isso para mim. Há uma luta pelo seu coração, uma luta terrível, o diabo está lutando pelo seu coração. Os ídolos que estão dentro do seu coração também estão lutando entre si. Eles não são neutros. Se o seu comportamento não muda, é porque você é um solo que não frutifica. E aí a questão é, você tem consciência disso? Veja só, quantas pregações você já ouviu de mim? Sobre tantos assuntos, não é verdade? Você já mudou o seu comportamento quando você começou a ouvir até hoje? Ou o seu comportamento é o mesmo, desde lá? Aí a pessoa chega para mim e fala, pastor, eu gosto muito da sua pregação, que pregação boa, gosto do pregador, a pregação também é boa, eu gosto da mensagem. E a mudança de vida? Não, aí não tem. Aí tem que ter as 3 coisas para dar certo. Tem que ter pregador que vá aos pés da cruz receber a mensagem. Mensagem que venha da palavra, não seja invenção de alguém, mas ouvidos que retenham e que transformem aquilo em prática. Isso é essencial, isso é fundamental. Há sempre a expectativa de uma colheita que nunca chega. Isso é verdade para você? Gostaria de mais uma vez compartilhar o pensamento do bispo anglicano J.C. Riley.
que em seu comentário sobre esse texto também escreveu: no entanto, permitem que as coisas dessa vida dominem sua mente, de modo que não permitem a palavra de Deus realizar sua obra. Consequentemente, embora ouçam muitos sermões, tais pessoas não parecem ser abençoadas por eles. Ouve muita pregação, mas não muda, não transforma, no sentido de que não transforma em atos aquilo que se escuta. Terceiro lugar, como vencê-los? O versículo 15 nos ensina: a parte que caiu na terra boa, o que é isso? Que frutificou. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então presta atenção. Primeira coisa é ouvir com bom e reto coração. A maneira como você ouve é importante para reter. Se eu não ouço com uma disposição boa, o pastor chega aqui para pregar, a pessoa vai falar: vamos ver as coisas erradas que ele vai falar. Essa disposição é boa ou não é? Vai guardar alguma coisa ou não vai? Vai transformar alguma coisa certa ou não vai? Vamos ouvir alguma coisa, não sobre apenas ser, não gosto dele, prefiro o Hernandes. Aí você não é bobo nem nada, até eu, né? Até eu prefiro. Outra verdade é que eu não me escuto, mas escuto ele. Mas às vezes a pessoa escuta o Hernandes, né? Está lá ouvindo o Hernandes, está lá na igreja de Pinheiros, né? Está lá na primeira igreja de Vitória, né? Escutando ele. Mas chega lá e fala: eu até gosto do pregador, mas não gosto da mensagem. Esse negócio de Bíblia não é comigo. Você tem que ter a disposição em relação ao pregador e em relação à pregação, no sentido de que você ouve já na esperança de que você vai reter. Você vai ouvir e você vai, em segundo lugar, reter. Tem que ter um bom coração, no sentido de um coração bem disposto a isso, a reter a palavra. Eu vou reter, eu não vou deixar. Quando o pregador está pregando, a pessoa está pensando: eu vou trabalhar amanhã, que roupa eu vou vestir? A pessoa está dormindo na pregação, está lá dormindo, né? Tem uns que até cai a cabeça e fica com a mandíbula aberta aqui durante a pregação, não é verdade? Às vezes o problema são os bancos que são muito macios, né? O ar-condicionado de fundo que vai dando aquele sonzinho, né? Aí a pessoa, pronto, caiu. Como dizia minha mãe, deve dizer até hoje, né? Caiu dos braços do Morfeu, né? A divindade grega responsável pelo sono. Não é assim que se espera. É retendo. Eu ouço para reter. O que minha vida vai mudar hoje? Que oportunidade Deus vai me dar de transformação hoje? Aí o que vem por último? Praticar. Como é que eu vou praticar a palavra agora? Tem que pôr em prática. Irmãos, nós aprendemos, alguém disse, não sei se diz com toda a comprovação científica que poderia dizer, mas alguém disse certa vez que nós aprendemos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós praticamos, por aquilo que nós falamos. Ou seja, se você ouve a palavra, mas você não pratica, se você não coloca em prática, essa palavra fica infrutífera. E aí outras coisas concorrendo no seu coração, são coisas mais práticas, coisas mais urgentes, aí você vai praticar essas. Até porque, vejam bem, quando ouvimos uma pregação, naquele momento o diabo tenta nos impedir de ouvir. Aí você fala: cala a boca, diabo, vou ouvir a voz de Deus. É isso. Segundo, aí você conseguiu ouvir, o diabo passou. Ele não foi igual as aves que vão lá e colhem, porque não colheu, porque o diabo passou. Agora vai acontecer outra coisa, né? Pronto, não sou um solo que está no caminho. Então, segundo passo. Seguido, vem a preocupação com prazeres e riquezas. Concorre com a palavra para ser o centro dos afetos do nosso coração. Aí agora a briga não está mais afora, agora a briga está dentro. O seu coração fala: buscai as riquezas. Aí você fala: não, primeiro, antes de buscar a riqueza, vou buscar a palavra. Aí você está lá, você está na pregação, você está acompanhando, tá certo? Segunda fase, né? Foi difícil ou não foi? Foi uma briga renhida dentro do coração ou não foi? Foi, mas você continuou. Tá, e agora vem o terceiro passo, é ser perseverante, né? Porque é frutificar com perseverança. Então agora vem outro inimigo.
Passou as aves, não colheu, a palavra ficou. Passaram as pedras, não tem problema, a pedra está lá, mas ele passou. Agora vem a outra etapa que são quem? Os espinhos. Quem são os espinhos? Quando a pessoa pratica uma vez, não vem oposição. Quando a pessoa está na palavra, dois dias não vem oposição. Mas com o tempo começa a ficar chato. Aí a perseguição vem. Aí a aprovação vem. Aí o incômodo surge. Aí as pessoas começam a te olhar, não mais começa a simpatia que olhavam antes. Porque você está ficando muito crente. Você está ficando muito parecido com Jesus. Então você está parecendo um chato. Porque Jesus é chato. Na cabeça deles é assim que funciona. Por isso eles sequer querem ir para o céu, porque o céu é chato também. E aí você começa a ser um incômodo. E você começa a falar e as pessoas começam a torcer o nariz. Você começa a falar de Jesus, aí o outro já vira as costas, o outro dá um sorrisinho, e aí vem o silêncio. Quando você falava de outras coisas, todo mundo participava. Mas quando você coloca Jesus, vem o silêncio. Ou alguém querendo colocar o Buda no meio. Não é assim que funciona ou só funciona assim para mim? A pessoa falou do Buda, todo mundo, beleza, que legal, sabedoria, tal. Falou do sábio Sun Tzu, parece até, eu li o livro dele, né? A Arte da Guerra. Escreveu outras coisas, mas esse aqui eu li. Mais uma vez até. Achei interessante. Não estou mandando ninguém ler, nem põe em prática. Não? Mas se citar Sun Tzu, se citar não sei quem, se citar o autor do livro não sei quem, está todo mundo participando. Você fala, Jesus também ensinava isso. Ele disse isso. Comumente reina o silêncio. Não sei porquê. Deve ter alguma coisa espiritual por detrás. Porque enquanto você citou o espírita, ninguém falou nada. Quando você citou fulano, beltrano, pensador, filósofo, ninguém falou nada. Mas você colocou Jesus no meio, o silêncio entrou. Porque Jesus era uma pedra no sapato. Jesus era questionador. Jesus falava, não é assim. Você tem que se converter, você tem que consertar a tua vida. Você tem que nascer de novo. Era assim que funcionava. Aí a perseverança que vai ser testada. Aí o seu comportamento vai ser testado, porque você vai ter que continuar se comportando e as pessoas vão ficando incomodadas com esse comportamento cristão. Chato, inconveniente por vezes. Mas é assim que você vence os inimigos da absorção da palavra de Deus, pondo em prática, ouvindo e retendo, e de bom coração, ou seja, com boa disposição em reter. Recapitulo para encerrar, irmãos. Os inimigos da absorção da palavra de Deus, quem são? São 3: diabo, mundo caído e coração, preocupações do coração. Segundo, falamos sobre os objetivos: te impedir de ouvir, crer e ser salvo. Terceiro, falamos sobre como vencê-los: ouvir com correta disposição, reter a palavra e praticar a palavra com perseverança. Esse foi um sermão de 9 tópicos, né? Foram 3 que subdividiram cada um em 3. Somos capazes de ouvir, reter e praticar? Ou não somos capazes? Esses inimigos podem ser vencidos? Você pode vencê-los? Você pode impedir o diabo de arrancar os pensamentos? Ou o diabo entrou aqui e você fala, não, o diabo está aqui de bandeja, pode levar tudo. Você é o Senhor da minha vida. É assim que funciona? Não, né? Você pode afastar os pensamentos que te são sugeridos e continuar lutando para prestar atenção até o fim. Ou você pode falar para o seu coração, presta atenção, riqueza e prazer depois, agora é Bíblia, agora é oração, agora é disciplina cristã. Você pode fazer isso ou não pode? É impossível? Estou falando de uma coisa que está muito distante, que é muito difícil de fazer? Acho que não, né? Acho que dá, não dá? Dá para fazer. Terceiro, você consegue pôr isso em prática? O difícil é não pôr, não é? O difícil é não colocar em prática, porque aí a palavra vai fazer o quê? Porque se você deixa, significa que você não está sendo salvo. Porque a palavra exige exatamente essa mudança de vida. Mudança de vida. Tem uma bispa na televisão, tem um programa chamado Mudança de Vida Hoje. Eu gosto do título desse programa, né? Mudança de vida hoje. Não é mudança de vida amanhã. É mudança de vida hoje. Sua vida vai transformar? Porque passando os dias, as outras coisas começam a concorrer. O problema é o passando os dias, né? O problema é a segunda.
Pastor, o problema não é domingo, o problema é terça, quarta, quinta, que aí já vai apagando na cabeça a pregação. Se você colocar em prática, não apaga. Então tem que pôr em prática. Desafio os irmãos nessa noite, solenemente, de que, para que vençam esses adversários e para que os irmãos absorvam a palavra de Deus. Com certeza eles são inimigos que têm vencido durante anos e anos, mas também são inimigos que têm sido vencidos durante anos e anos. Você vai estar no grupo dos vencedores ou no grupo dos perdedores? Você estará no grupo do solo ruim ou você estará no grupo do solo bom? No próximo domingo, você, meu ouvinte, poderá dizer uma coisa ou outra. Nessa semana você vai poder dizer: a palavra de Deus frutificou, ela mudou meu comportamento. Mas no domingo que vem, você pode dizer: a palavra não frutificou, foi nada, não mudou meu comportamento, eu estou igualzinho. O que você vai dizer domingo que vem? Amém.